Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama e uma mudança de rota na busca por treinador. Depois de não chegar a acordo com o ex-Castro, Pedro Caixinha e Paulo Pesolano, o Vasco decidiu buscar informações e abrir conversas com o Renato Gaúcho. O ex-comandante do Grêmio recebeu uma ligação do presidente do clube, o Pedrinho, e eles conversaram sobre a possibilidade de o Renato assumir o Vasco em 2025. Renato apresentou as condições financeiras, falou da sua ideia de projeto e prometeu dar uma resposta à proposta feita pelo Vasco até o fim dessa semana. Renato, que ganhava nos tempos de Grêmio 1,5 milhão de reais livres de impostos, duvido que o Vasco tenha capacidade para fazer um investimento desse tamanho. De qualquer forma, é mais um nome tentado pelo Cruz Maltino, de olho no próximo ano. Para completar em relação ao Vasco, te atualizar que o clube fechou com a Brax a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Desse jeito ou dessa maneira, as partidas do Vasco como mandante serão transmitidas na Globo e na TV Bandeirantes, mas o Vasco vai receber menos do que os seus concorrentes. 11 milhões de reais para o Vasco, contra 22 milhões do Flamengo e 17 milhões de Botafogo e Fluminense. Para completar o noticiário do Vasco, contar que Guimeira, destaque da base do Cruzeiro, jogador que é atacante, foi sondado pelo Vasco, mas não houve acordo financeiro. Bora de informação importante. Danilo, lateral da seleção e da Juventus, anunciou que não virá ao Brasil em janeiro. E essa informação é relevante especialmente para torcedores de Vasco e Flamengo. O Danilo andou conversando com esses dois clubes, também com o Santos. Só para explicar a situação, o Danilo tem contrato com a Juventus até junho do ano que vem. E em entrevista, o lateral barra zagueiro, ele tem atuado também como zagueiro, afirmou o seguinte, abre aspas, não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade da temporada. E não serei o primeiro a fazer isso, fecha aspas. Esse discurso, porém, tem a ver com uma reviravolta na trajetória dele na campanha da Juve nessa temporada. Danilo vinha sendo banco de reservas e é por isso que ele discutia com clubes brasileiros a chance de uma rescisão antecipada na Itália para jogar no Brasil a partir do ano que vem. Mas nas últimas 3 partidas da Juve, em que o clube não perdeu e inclui-se uma vitória contra o Manchester City na Liga dos Campeões, o Danilo foi titular e diante desse cenário ele quer terminar o contrato na metade do ano para depois voltar ao Brasil. Jogador de 33 anos de idade que soma 15 jogos, uma assistência na atual temporada. Sobre o Vasco, começar contando sobre a busca por um técnico. Eu acho que muito do que o Vasco vai fazer daqui para frente depende também da contratação de técnico. O Vasco sondou o Luiz Castro e já desistiu. O Vasco conversou com o Pesolano e com o Pedro Caixinha, não chegou a um acordo. E a nova bola da vez é o Renato Gaúcho. Pedrinho ligou para o Renato para perguntar sobre a possibilidade de o Renato assumir. Eles conversaram sobre projeto, parte financeira, capacidade de investimento, e o Renato prometeu responder até o fim dessa semana. Renato, que nos tempos de Grêmio ganhava 1,5 milhão de reais livres de impostos no Grêmio, tá? Participação da galera. O Nicola, saiu uma notícia agora há pouco em que tá tudo fechado entre Vasco e Nike. Confirma a notícia, Renan? Vou checar, tá? Você tem, deixa eu ver se eu acho aqui. Vasco, Nike. A Nike, que durante muito tempo, Vasco encaminha acordo com a Nike para fornecedora de material. O Vasco fica perto de fechar com a Nike. Dia, Lance, Super Vasco, Trivela. Nike acerta com o Clube Carioca para 2026, após se acertar com o Atlético, marca de material esportivo fecha mais um acordo e se reaproxima do futebol brasileiro. Era exatamente sobre isso que eu ia falar, como a Nike mudou o seu conceito, né? A Nike, que só tinha o Corinthians e andava meio mal das pernas, optou por fechar com o Atlético Mineiro, pagou um caminhão de dinheiro para renovar com a seleção brasileira. O acordo com a CBF pode render por ano para a CBF 1 bilhão de reais. E aí tem essa questão agora também envolvendo o Vasco. Deixa eu mandar para o Amodeu. Amodeu, boa noite. Mandei aqui, tá? A pergunta é do Carlos Eduardo. O Marinax e o Vasco trocam contratos, eles estão na fase das diligências, para que o Marinax possa ter conhecimento de tudo que está rolando com o clube, para que ele apresente uma proposta. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Estão dizendo que o grego fechou a compra da parte que pertence à ACAP. Segundo o Wellington Campos, procede? Cara, confesso que eu não tinha lido nada a respeito. Deixa eu me atualizar para poder mandar para o pessoal do Vasco, tá? Wellington Campos, um dos repórteres mais antigos do jornalismo esportivo no Brasil. Onde é que ele está falando isso?
11 de dezembro, 22 horas, não sei. Deixa eu ver se é Marinax 777. Deixa eu ver se alguma coisa assim aparece, tá? O Marinax já teria acordo pelas ações da 777, está acontecendo. A parte jurídicas que entendem que o processo da lei real não impede a venda do Vasco. Deixa eu tentar descobrir também. Eu tinha mandado mensagem pro Amodeu para perguntar sobre a Nike. Assim que ele responder essa, dê até mais uma cutucada, já emplaco a outra pergunta, tá? Uma. E eu disse há coisa de, sei lá, umas 3 semanas, que o Fabinho Soldado gostaria de contar com o Davi Luiz do Flamengo, né? E aí eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Davi Luiz, para falar, e aí, o que vocês vão fazer com o Davi Luiz, né? Aí ele confirmou que o Vasco sondou o Davi Luiz, que o Corinthians segue interessado, mas que o Davi Luiz vai esperar. A resposta que veio foi assim, o Felipe Luiz pediu para ele esperar e disse que gostaria de contar com ele em 2025. Então, o Davi Luiz vai esperar por uma posição oficial do Flamengo. O contrato do Davi se encerra em 31 de dezembro, tá? Mas o Fabrício Valentini e Nicola, e sobre esse interesse no Kaique, ex-Santos que está na Almeria. Ele é agenciado pelo Bertolucci, que está tratando a venda com o Grego. Eu não sabia que o Kaique era do Bertolucci. Então, já vou até mandar mensagem para a pessoa com quem eu estou conversando sobre o Davi Luiz. Peraí. É assim, o Vasco, além de técnico, está buscando o zagueiro, algum zagueiro, ou alguns, né? Kaique é de vocês? O Kaique surge no Santos como uma enorme promessa, vai para o Almeria, por lá ele ainda não conseguiu explodir. E é mais um dos possíveis alvos do Vasco. O Davi Ricardo, que é zagueiro do Ceará, foi especulado. Falaram de Luizão, que pertence ao West Ham, jogador revelado no São Paulo. O Vasco quer pelo menos 1 ou 2 defensores, tá? Júlio Ribeiro da Silva, Nicola, nenhum clube brasileiro demonstra interesse no zagueiro Dória, ex-Botafogo, que está no México. Júlio, já foram várias as tentativas, mas ele estava há bastante tempo no Santos, nem sei se ele ainda está, deixa eu só confirmar, só para não falar bobagem, mas ele mudou, inclusive, tá? Ele jogou muito tempo no Santos Laguna, e toda vez que o procuravam, o Santos Laguna colocava uma série de impedimentos, né? Nessa temporada ele vai pro Atlas, até porque não havia jogado nesse primeiro semestre do ano. No Atlas são 18 partidas, titular absoluto por lá, tá? Jonas Sampaio, Nicola, boa noite. Sabe se é verdade que o Vasco fechou com a Nike e alguma novidade da SAF? Cara, o Carlos Amodeu ainda não me respondeu, eu vou tentar um plano B aqui, tá? Boa noite. Me conta em off se a Nike fechou. Mandei aqui, tá? O Gui Passion quer saber se há novidade sobre o Marinax. Vocês me contaram que o Wellington Campos chegou a dizer que o Marinax já se acertou para a compra do percentual da 777. Eu mandei mensagem para o Amodeu e ainda não tem uma confirmação, tá? Torcedor vascaíno, parece que o Vasco vai ser mesmo comprado pelo grego Marinax, né? Ele já está com a papelada toda acertada aí com a ECAP para comprar o percentual de 31% que ela tem direito, né, da SAF do Vasco da Gama, e também a papelada com o presidente Pedrinho para o restante da compra da SAF, né, está sendo negociado, está tudo sendo acertado. O Marinax quer entender também, né, como ficou essa situação aí das dívidas e da divisão sobre a 777 ter saído, né, do Vasco. Ele está querendo saber tudo aí para poder fazer um bom negócio, né, tudo certinho, tudo nos conforme. Ele também já falou que pagaria a dívida do Vasco à vista, né, e muito se imagina, né, muito torcedor vascaíno está animado com o Evangelho Marinax comprando a SAF do Vasco, porque o torcedor do Vasco acredita que ele vai fazer contratações grandiosas, né? Vai trazer jogador de peso para o Vasco ser forte, né? Ele quer fazer um Vasco forte. É assim que o torcedor imagina quando o Marinax fechar essa compra aí, né? Tanto que quando surgiu o tal do Radrizzani querendo comprar o Vasco, muito torcedor foi contra, né? E talvez até por isso aí o Radrizzani disse que não conseguiu investidores para ajudar ele a comprar a SAF, né? Para entrar na briga junto com ele. E provavelmente aí ele deve ter visto negativo, né? Alguém deve ter
passado essa informação para ele e ele desistiu do negócio. E o Marinakis, né, vendo todo o engajamento da torcida do Vasco, tudo em volta dele, assim ele vai sim firme para comprar a SAF do Vasco da Gama. Então é isso aí, torcedor, ficamos por aqui com esse vídeo. Se inscreve aí no canal se não é inscrito, ative o sino de notificações para estar sempre recebendo os nossos conteúdos. Compartilhe o vídeo também com mais amigos vascaínos para a gente estar crescendo no nosso canal.